Está começando agora mais uma edição do Debate Unibrasil. Trazemos sempre assuntos relevantes para a sociedade e debatemos com nossos convidados. Eu sou o Carlos Lader e o tema que vamos tratar hoje é a inclusão de crianças autistas nas escolas. O autismo, também conhecido como transtornos do espectro autista, ou TEA, são transtornos que causam problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e no comportamento social da criança. Atualmente, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo todo possuem algum tipo de autismo. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, com relação ao Brasil, esse número chega aos 2 milhões. Uma pesquisa atual, realizada neste ano do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, diz que o autismo atinge ambos os sexos e todas as etnias, porém, o número de ocorrências é maior entre o sexo masculino. Para participar desse bate-papo hoje, recebemos duas convidadas aqui. Rafaela Dias Ries, advogada atuante no grupo UPA, que é a sigla para a União de Pais e Pessoas com Autismo e mãe de uma criança portadora do espectro autista. Bem-vinda, Rafaela. Tudo bem? Tudo bem. E contamos também com a presença de Renata Chiarelli, executiva de vendas na empresa Pão Diário. Trabalha no ramo de livros e também tem uma filha portadora do espectro autista. Obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo. Bom, vamos começar agora. Uma pergunta para ambas as convidadas. É um assunto delicado, a gente não conhece, a população não tem muito conhecimento sobre esse assunto. Então, eu gostaria que, resumidamente, cada uma de vocês falasse como foi a experiência da descoberta do autismo com a criança de vocês. Você pode começar? Bom, a Belinha, a gente chama de Belinha Isabelle, né? É a minha terceira filha, né? Já tenho duas, uma de 10 e uma de 9. Gravidez das 3 normal. Até os 6 meses, o desenvolvimento dela estava dentro do padrão que normalmente toda criança tem que ter. Só que quando chegou naquela parte de engatinhar, sustentar a cabeça, a balbuciar as primeiras palavras, ela começou a ficar retraída. Então, cada vez mais quietinha, quietinha. E um amigo nosso, que tem um filho autista, ele falou: Renata, você procurou já um neuropediatra? Na época eu nem sabia que existia isso para criança, achei que era só coisa de adulto. E aí a gente foi, né? E foi nessa primeira consulta que a neuro, ela, na realidade, não falou que ela era autista, e sim que ela tinha síndrome da ausência, porque ela tinha uma mania de, até hoje, se ela entrar aqui no estúdio, ela brinca com cabos, ela não brinca com brinquedo. E ela parava, brincava e olhava para cima, né? Então, ela falou que ela tinha síndrome da ausência, que era um tipo de convulsão, tomou a medicação, que era o Depakote, e aí ela começou a aflorar as pautas, né, do espectro autista. E depois, uma segunda consulta com uma outra neuro, que aí sim veio o diagnóstico para autismo. Certo. Rafaela. Conosco também foi bem parecido com o que a Renata falou. O Davi tinha um desenvolvimento normal para a idade dele, até 1 ano, engatinhou, balbuciava muitas coisas e de repente estagnou, né? E até então a gente achava que estava tudo dentro da normalidade, não que seja algo anormal, mas assim parecia que o desenvolvimento dele estava, né, para uma criança de 1 ano. Quando a gente assistiu uma reportagem na televisão que nos chamou a atenção que muito do comportamento do Davi, né, estava próximo daquilo que o médico falava. Andava na ponta dos pés, usava nós como ferramenta para querer as coisas, não tinha comunicação verbal. Foi quando nós procuramos o médico e ele apontou que sim, o Davi estaria, né, não confirmou, porque ele tinha 1 ano e 10 meses só na época, e essa confirmação viria depois de nós fazermos um acompanhamento multidisciplinar. Agora, uma pergunta para Renata. Então, a sua filha atualmente ela estuda numa escola inclusiva, né? Isso. Por que a decisão de colocá-la ela numa escola inclusiva e não numa escola regular? Então, até quando a gente teve o diagnóstico dela, a primeira coisa que o neuropediatra falou, ele assim, para auxiliar no desenvolvimento, como foi no caso do filho dela, procure uma escolinha. Só que ele ainda me orientou bem assim, ele assim, não fale de primeira que ela tem autismo. Fale que ela tem um atraso no desenvolvimento. Ok, aí eu comecei a ligar para as escolas, e aí falava com a secretária, e isso daí era na época de junho, julho. Temos vagas, sim. Eu posso falar com o diretor ou a diretora?
Quando aí eu falava assim, agora eu posso me abrir, né? Aí falava, eu sentia a pessoa retrair, eu tenho que ver realmente se tem vaga e aí eu retorno. Então, dali eu já vi que a inclusão já começava, eu até fiquei meio revoltada. E depois de alguns exames que nós fizemos com a Belinha, ela tem uma síndrome rara também, que aí o autismo é uma comorbidade da síndrome dela, e ela, como não é não verbal, e ela entra no quadro, né, dentro dos espectros do autismo, ela entra no grau severo, a gente optou pela escola especial. Por quê? Pelo atendimento que a gente viu, se ela entrasse numa escola que diz que faz inclusão, ela não seria atendida do jeito que ela merece e precisa, como cidadã, como pessoa. E hoje ela estuda na FES, até é vizinha aqui da universidade, uma escola maravilhosa que atende desde os 6 anos até a fase adulta. Então, eu vejo que ela tem o atendimento dela no desenvolvimento dentro do ritmo dela, que até se a gente coloca ela do lado de uma criança da mesma idade, ela se comporta como um bebê de 9, 10 meses, e ela tem 7 anos de idade. Então, ali eles respeitam o andar do desenvolvimento dela, motor, neurológico, por isso que a gente optou pela escola especial. E uma coisa que eu tenho, assim, como que o que difere, assim, uma escola inclusiva de uma escola regular? Olha, a escola inclusiva diz que, né, não sei se é o caso também, ela tem essa mesma opinião, eles dizem que vai ter um tutor para ser, que nem ela falou que os pais a criança usava eles como ferramenta, né, para poder chegar. O tutor dentro de uma escola que tem que ser inclusiva, primeiro, tem que ter toda uma parte pedagógica que atenda esse delay que a criança autista tem. Ou muitas vezes não é nem um delay, ele tem um avanço até, que tem os de altas habilidades, só que não são compreendidos pelo geral, né, pela sala em geral. Então, ele precisa de um tutor para que ele seja essa ponte entre a matéria, o professor e os companheiros de classe. E muitas vezes não tem. Ou às vezes, que nem ela no UPA mesmo, ela vai falar melhor que eu. A mãe tem que brigar, tem que guerrear para conseguir um tutor para acompanhar o filho numa escola que diz que que é inclusiva. Né? Certo. E, Rafaela, o Davi, ele estuda numa escola regular, né? Sim. Por que você quis manter ele nessa escola? Na verdade, assim, foi a orientação da própria equipe multidisciplinar, né? Eles orientaram que a gente buscasse uma escola que o Davi fosse visto como um aluno de inclusão. Como a Renata falou, né, a escola especial, às vezes ela atende um grau mais severo. O Davi, hoje não existe ainda uma definição se ele está ainda num grau leve ou moderado. Então, a gente está em fase de entender um pouquinho mais como que isso vai ser. Não foi uma opção nossa, foi uma opção em conjunto com toda a equipe que entendeu, sim, o Davi pode ir para uma escola regular, desde que as necessidades dele sejam atendidas. Que essa é a maior dificuldade que eu acho que todos os pais têm, que é a efetiva inclusão dentro de uma escola regular. Porque, como a Renata falou, numa escola especial, ele já tem esse apoio. E numa escola regular, não. Até completando, né? O que eu vejo, assim, que às vezes a criança, na escola regular, ela aparece que é um fardo para o professor, não para as crianças, é engraçado isso, né? Porque para os colegas de sala, a criança autista, até a gente vê vários vídeos no Facebook, enfim, nas mídias, as pessoas compartilhando, as crianças ajudam, elas são essa ponte. Só que para os professores, para a direção da escola, para os pais das outras crianças, a criança que tem o espectro autista se torna um fardo, que diz que está atrapalhando, né, o processo de aprendizagem dos outros. Então, isso me magoa muito, né? Eu não sei. Acho que é geral. Para mim fica mais fácil porque ali na FES é 1 por 1, então cada aluno tem o seu tutor, então já é 1 por 1. Agora eu fico imaginando se ela estivesse numa escola regular
e eu tivesse que ver isso todo dia. Eu acho que eu não conseguiria lidar com isso, sabe? Realmente é um desafio diário, né? Agora é uma pergunta direcionada para ambas. O que vocês consideram que no ambiente escolar sejam as maiores dificuldades que vocês já tiveram que lidar com suas respectivas crianças? Eu acho que é isso que a Renata falou. A escola estar preparada para receber aquele aluno. Porque com o Davi, as crianças por instinto, elas veem que se existe alguma dificuldade, elas vêm e ajudam e querem, e Davi venha e vamos fazer. E talvez a equipe pedagógica da escola não esteja preparada para receber aquele aluno e talvez é vista como literalmente um fardo. Eu não posso despender o tutor, que a escola, no caso de escolas particulares, elas são obrigadas por lei a ter esse custo, né, sem custo adicional para qualquer para os pais. Então isso acaba sendo um problema, porque além de eu ter que cuidar daquela criança, eu tenho que disponibilizar uma pessoa que tenha capacidade técnica. É bem importante a gente dizer isso, porque não é qualquer pessoa que consegue lidar. Ela tem que entender qual é a necessidade e qual que é o direcionamento que eu vou dar para aquela criança, porque senão também não tem razão nenhuma de eu ter um tutor só para auxiliar. Fulano não quer fazer. Ficar de babá. Ficar de babá. Não é essa. É um direcionamento técnico específico para aquela criança que tem aquela dificuldade. Até nesse caso, para você ver, apesar da Belinha estar numa escola especial, a primeira escola que ela já foi encaminhada tinha sido a ANSIP. Né? Então, lá eles atendem recém-nascidos até bebê, até 5, 6 anos. E aí, quando ela teve que sair de lá, deram uma lista de escolas especiais para a gente procurar. E, por incrível que pareça, nós tivemos essa mesma dificuldade. Tivemos passado por aquelas entrevistas, né, para ver se a criança era do perfil da escola. E peguei 2 pedagogas que falaram que ela tinha que tomar Ritalina para ela poder fazer parte da escola. Aí até a neuro dela falou, mas quem são elas para dizer qual medicação que a criança tem que tomar ou não? Então, às vezes eles também querem facilitar o trabalho deles, colocando medicações, indicando medicações. Se a mãe não é orientada pelo neuro, acaba entrando na conversa do pessoal. É complicado. Ó, o debate está muito interessante, mas a gente precisa fazer um intervalo comercial. Voltamos já. Eu fui aprovado em alguns vestibulares, em outras instituições, e eu optei pelo Unibrasil por várias razões, mas em especial pelo corpo docente, que é um corpo docente ainda muito qualificado. Na vida acadêmica eu tive a possibilidade de alinhar a teoria e a prática. Feiras, cursos de extensão que nos possibilitam uma proximidade muito maior da teoria com a prática, principalmente do meio acadêmico, do meio profissional. Então eu posso dizer hoje que a Unibrasil fez parte da minha vida, tanto profissional, acadêmica. Eu tenho a minha graduação, minha especialização, o meu mestrado, todos vinculados à Unibrasil. E se tivesse qualquer outro curso a mais, eu também faria, porque a Unibrasil abre portas, e é assim que eu sempre enxerguei. Assim, a Unibrasil abre portas. E essa abertura de porta da Unibrasil, para mim, acontece até hoje. Então, o mercado de trabalho ele é vasto e pode ter certeza que a Unibrasil ela é muito bem reconhecida fora. Eu acho que eu não diria nem só os professores, mas todo o corpo Unibrasil, seja as secretárias, seja até os inspetores, eles são pessoas que vestem a camisa e eles fazem aquilo por vontade. E isso é perceptível a olhos nus, a qualquer momento que você caminha aqui pelo campus, você vai enxergar isso. O que eu posso dizer é que, primeiro, escolha o curso que você pretende fazer. Dentro do Unibrasil você tem várias possibilidades. Eu escolheria sempre o direito. E eu aposto que ao escolher o direito, você também está escolhendo algo que é muito mais do que simplesmente trabalhar com a lei, mas você trabalha com a justiça. E trabalhar com a justiça nos tempos de hoje é algo fundamental, importante e necessário. E ao escolher o Unibrasil, você vai ter essa possibilidade de trabalhar
em prol de algo muito maior, não só do próprio umbigo, mas participar de uma transformação, e essa transformação que a gente pode ver através do próprio egresso, das pessoas que trabalham. Então, se a pessoa está indecisa em qual instituição, venha para o Unibrasil, porque eu tenho absoluta certeza que vai sair daqui uma pessoa completamente diferente e um diferente para melhor. Eu sempre tive afinidade e interesse por esse universo das artes, da comunicação. Eu pesquisei a grade de várias faculdades e eu fui lendo as ementas, né, aquelas que tinham disponíveis no site, e também eu fui conversando, mandava e-mail, trocava vários e-mails com os coordenadores. E eu percebi que a coordenação do meu curso respondia assim com bastante clareza, tinha muita prestatividade, e isso me chamou muita atenção. É muito claro, muito nítido assim essa responsabilidade, essa preocupação com a formação do aluno, sabe? A Unibrasil conseguiu proporcionar tudo o que a gente precisava assim no curso, os estúdios, os laboratórios. E aqui na Unibrasil eu contei com professores muito bons, professores que tinham experiência, têm experiência fora, né? Porque graças ao que eu aprendi aqui, as pessoas que eu conheci, o contato que eu fiz aqui, eu tô conseguindo chegar onde eu realmente gostaria de ter chegado. Tem esse facilitador de ser uma instituição muito próxima do aluno, assim, de ajudar realmente, de estar preocupado em fazê-lo crescer, estar preocupado em fazê-lo alcançar os seus objetivos. Eu acho que isso agrega um valor assim, muito grande para o estudante, né, nessa fase de procura. E com relação à instituição, eu acho que a proximidade com os professores, com a coordenação e o que essa faculdade representa para o mercado de trabalho, isso também deve ser levado em conta. Voltamos agora com o debate Unibrasil. Lembrando que o tema é sobre a inclusão de crianças portadoras de autismo nas escolas. Contamos com a participação da advogada Rafaela Dias e a executiva de vendas da editora Pão Diário, Renata Chiarelli. Antes de voltarmos para o bate-papo, a repórter Sirlene Araújo foi conversar com alguns alunos universitários para saber um pouco do conhecimento deles a respeito do autismo. Vamos conferir o que deu? É isso mesmo, Carlos Lader. Estamos aqui mais uma vez para fazer um Fala Povo. Vamos saber qual é a opinião dos estudantes aqui do Unibrasil sobre o autismo. Vamos ver qual o grau de conhecimento que eles têm sobre o autismo e logo mais a gente volta com vocês aí no estúdio. Bom, eu tenho uma ideia do que é, mas explicar assim para a pessoa, eu não sei muito bem o que é mesmo autismo, assim, se for dizer a fundo e tudo mais. O autismo ele é um transtorno, né? Onde o sujeito ele vive no seu próprio mundo, né? Ele não tem um convívio social com as outras pessoas, uma troca, uma relação com o outro, né? É uma pessoa que ela tem um pouco mais de dificuldade nesse contato social. Então, eu sei que tem pessoas que têm autismo, têm dificuldade de se relacionar, né? E algumas têm uns graus mais elevados, outros menos. É a única coisa que eu sei, que é a dificuldade de se relacionar. Então, são muito inteligentes, têm o QI geralmente elevado. Agora que nós já sabemos um pouco da opinião dos estudantes aqui do Unibrasil, vamos voltar ao estúdio do debate para saber se é isso mesmo, se a opinião está correta, se é isso mesmo, que é assim que se define a pessoa que tem o autismo. De volta com você, Carlos Lader. Como a gente viu na reportagem, dentro do ambiente universitário há uma ignorância sobre o autismo, né? Tanto a gente tem dados sobre o número de autistas que tem nas universidades brasileiras. E segundo dados publicados pelo G1, entre 8 milhões de estudantes, a gente tem 488 alunos autistas apenas. É um número bem baixo, né? Rafaela, o que pode ser feito para uma maior conscientização sobre o assunto? Eu acho que a primeira coisa é as pessoas aceitarem a diferença.
respeitarem que eu tenho uma pessoa diferente do meu lado e que aquilo não faz ela menos que eu ou mais que eu. Todo dia eu penso e peço a Deus que Deus coloque só pessoas boas ao lado do Davi para que ele consiga chegar a um ambiente universitário. Porque você veja, a gente está falando de educação infantil, ensino básico, ensino fundamental. Talvez essas crianças não consigam nem chegar no ensino universitário em razão das dificuldades que o caminho oferece para elas. Além delas já terem uma dificuldade própria de caminhar por terem esse transtorno, existem as barreiras sociais que vêm junto, que acabam tirando essa pessoa do cotidiano e que evitam talvez que ela chegue no ambiente universitário por conta do que ela é. Penso eu que no futuro, hoje temos uma sociedade talvez um pouco mais aberta, vejo na escola do Davi essa questão de que eles buscam mais a inclusão, que talvez no futuro eles sejam realmente recebidos no ambiente universitário, e é isso que eu pretendo. Se o Davi quiser também, né? Eu também não sei o que ele quer, o que vai ser bom para ele. Hoje a gente luta para aquilo que é bom para ele, que é aquilo que ele entender que é bom para ele. Então, se realmente ele entender, a gente vai dar o apoio e a gente vai buscar, sim, que ele ingresse no ambiente universitário e faça aquilo que ele achar bom para ele. Renata, você tem alguma consideração? Então, eu acho que é o que ela falou, tem as pedras no caminho da criança, né, que vem, a gente já tem falado desde a da educação infantil, e eu acho que também o que deveria também ser muito trabalhado nas escolas, até mesmo nas universidades, porque a gente não sabe aqui no campus quantos autistas deve ter aqui, só que eles podem sofrer, às vezes, bullying, eles não se abrem, eles não falam que são, eles até sabem que são, têm o diagnóstico, só que eles não abrem isso para a sociedade com medo de como eles serão recebidos. Será que eles vão ter esse tipo de oportunidade para trabalho quando se formar, por terem revelado que são autistas? Então, eu acho que realmente, desde a escola de educação infantil até nas universidades, trabalhar muito a questão do bullying, sabe? Porque isso é eu acho que é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer para outro, não aceitar as diferenças, como a Rafaela falou. Porque se eu entendo que você se comporta de um jeito diferente do meu, o caminho fica mais 80% muito mais fácil para esse aluno. Talvez esse assunto do autismo ele fosse mais abordado, tanto até na escola, né? Eu não sei se hoje nas diretrizes do ensino fundamental, médio, ensino básico, existe essa questão da discussão do autismo, né? Mas eu acho que se isso fosse empregado dentro do universo escolar desde cedo, talvez fosse uma Eu acho solução. também, porque até esse assunto autismo, até quando tivemos o diagnóstico na nossa família, né? Quando a gente abriu, Belém é autista, parece um tabu, né? Porque muitas pessoas acham que o autista ele é louco, que o autista ele tem um retardo, e é o que a gente falou no início, tem autistas de alta funcionalidade, inteligentíssimos, então, só que não são compreendidos. E se realmente, se fosse mais abordado esse tema, eu acho que ficaria muito mais fácil das pessoas compreenderem, né, o outro, e assim abrir mais oportunidades para o aluno também. Renata, como tratar esse assunto? Como explicar sobre o transtorno do espectro autista para a família? Olha, eu não sei se eu sou muito... que eu já fui criada assim, muito a gente falar tudo muito abertamente. Então, realmente, quando a gente teve o diagnóstico, todo mundo sofre o momento do luto. Né? Não é um filho que morre, mas é todo aquele sonho que você construiu para o teu filho, parece que vai à tona. E aí, até eu assisti um vídeo a semana passada, não sofra por filhos que você não tem. Porque às vezes a gente cria uma expectativa, porque a Belinha, eu queria que a Belinha se formasse, casasse, me desse filhos, mas não é essa filha que eu tenho. Eu tenho que aceitar a filha que eu tenho. Então,
Eu acho que isso daí a gente tem que saber lidar de forma mais leve. Então, quando eu fui passar isso para as minhas 2 filhas, porque elas ouviam falar autista, mas o que é isso? Ainda eu expliquei para elas bem assim, sabe quando você encontra uma joia rara, aqueles filmes do Indiana Jones, elas, ai sim, mamãe do baú, assim, pois é, a Belinha é bem diferente, parece que a gente encontra no baú, então ela é especial, eu assim, isso, ela é especial. Então, se a gente explicar para a família de uma forma mais leve, eu creio que a aceitação da família também, porque tudo também começa a aceitação na família, porque se a família não te apoiar e não aceitar, o caminho vai ficando muito mais difícil. Então, eu acho que é o jeito que a gente lidar em passar essa informação para a família. Rafaela, você tem alguma consideração? Eu acho que é isso mesmo, a gente lidar com leveza. Uma vez eu escutei uma história de uma mãe de uma criança autista que falava assim: você ter um filho autista é como se você programasse uma viagem. Você programa uma viagem para a França, só que você chega na Holanda. Só que na Holanda as belezas são tão bonitas, só que são próprias daquele lugar. Então acho que realmente é a gente aceitar o filho que a gente tem sem criar qualquer expectativa, porque afinal de contas eu acho que a gente é muito feliz com eles, Com né? certeza. As belezas e as conquistas que a gente tem diariamente são próprias da nossa família, são próprias da família da Renata, e isso traz muita gratidão e muito amor para nossa família. Então acho que é isso, a gente lidar com muita leveza e muita transparência com aquilo que está acontecendo, sem muito pesar, sem muito, né, constrangimento. Porque a nossa rotina já é tão pesada que, assim, a semana inteira, terapia para lá, terapia para cá, a gente corre. Se a gente ainda carregar esse fardo, eu tô um sofrimento, é uma cruz que eu carrego. E se a gente começar a se olhar realmente como o autismo, eu consigo ver assim, cada ser é realmente único. Você é o único, tem a sua peculiaridade, você também. Então, ele consegue mostrar de uma maneira mais abrangente o autismo. Se as pessoas vissem por esse lado, eu acho que começariam a valorizar mais até as pessoas com espectro autista. Então, eu gostaria que agora a questão como falar disso com crianças e adolescentes. Como conversar sobre autismo com crianças e adolescentes. Na escola do Davi foi uma coisa bem legal que aconteceu, que tem uma mãe também que escreveu um livro, Andrea Werner, que é Meu Amigo Faizi. E é um livro todo ilustrado, a gente comprou o livro e a gente levou esse livro para a escola. Para a escola trazer aquele livro para a sala de aula e tentar explicar um pouquinho do comportamento do Davi para as outras crianças, porque ela contava, era uma criança que contava para outra do comportamento diferente. Então isso foi uma forma que a gente entendeu que poderia trazer para a sala de aula e contar um pouquinho do comportamento do Davi, por que ele age de alguma forma em algumas situações, por que em outras situações ele age de um jeito diferente, e naquele livro a escola está trabalhando. Fora isso, acho que além das crianças, dos adolescentes, numa escola regular, a gente tem que contar muito com os pais dessas crianças. Então, sempre que eu tenho oportunidade no grupo de pais, eu sempre trago alguma notícia, alguma coisa, porque é a partir dos pais que a gente consegue conscientizar essas crianças. Meu amigo não é igual a mim, ele tem um comportamento diferente, mas ele também é legal. Ele também pode ser incluído no meu ambiente familiar, ele também pode vir na minha casa. Então, acho que a gente vai um pouquinho mais acima do que com as crianças e adolescentes e tem um contato com os pais para que esses pais consigam, de alguma forma, trazer para essas crianças e adolescentes, né, como que a gente tem que trazer esse assunto para eles. Porque no núcleo familiar, né, é aquilo, se a gente alcança o alvo, que são os pais conseguem não fazer a cabeça dos filhos, mas eles conseguem conscientizar os filhos, né? Então, essa questão também, para criança, eu acho que até para abordar a criança fica mais fácil. O adolescente é que, eu acho que por também já ser um pouco mais velho e já não ter ouvido desde cedo falar sobre autismo. Por isso a importância que você falou de ser tratado mais sobre o assunto, né? Agora, aproveitando que você falou do grupo de pais, você poderia falar pra gente como que é o seu trabalho no UPA?
Então, a UPA é a União de Pais pelo Autismo, né? E lá existe um trabalho de vários pais. Não existe um trabalho específico de um pai ou de outro. Existe a presidente que comanda toda a organização ali, mas a UPA, ela funciona, é uma associação ativa para representar direitos. Existe alguma coisa numa escola que não deu certo, vamos lá na escola entender. Ela vai junto à promotoria denunciar abusos, falta de tutores em escola. Então é esse trabalho que a UPA faz, né? Buscando trazer um limitador e até um aconchego para aquelas famílias, porque são situações bizarras que a gente pode falar que acontece. Situações de estacionamento, que estacionou lá na vaga de deficiente, que aconteceu recentemente. Situações de xingamento dentro do elevador. Então a UPA atua ativamente, especificamente em pontos que a gente conhece como talvez prejudiciais, mas também faz um trabalho de divulgação de várias coisas relacionadas ao autismo, para que essas famílias tenham um apoio no momento que talvez seja necessário, né? Certo, muito importante o trabalho que vocês fazem lá. A conversa está boa, mas infelizmente o Debate no Brasil fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa. Não esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais. Acesse o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Muito obrigado.